disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha novamente. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes, não coloque a sua atenção, não fique com os teus olhos parados para a sua aparência, nem para a altura, para a sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Eu queria que você repetisse comigo essa frase: porque o Senhor não vê como vê o homem. Vamos lá, 1, 2, 3, já? Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Oremos a Deus. Pai, fala conosco, Pai, através dessa palavra, como o Senhor falou conosco hoje de manhã, e que nós possamos, meu Deus, sermos de fato convencidos de como é que o Senhor trata as nossas vidas, Pai. De como o Senhor nos enxerga, de que visão o Senhor tem a nosso respeito. O que o Senhor vê quando olha para o ser humano. Que visão o Senhor tem a nosso respeito. Ajuda-nos, meu Pai, a não somente compreender essa palavra, mas aplicá-la na nossa vida, no nosso coração. Eu te peço assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo de fazer isso que está escrito aqui. Me deixar ser levado pela estética, pela aparência, pelo que os olhos estavam vendo a respeito de uma pessoa ou de uma situação da vida. E normalmente a gente é assim, né? A gente normalmente se deixa ser guiado pela visão. A gente vê uma coisa, uma pessoa, e a gente acha que conhece ela, né? E eu estava justamente hoje me lembrando disso, de uma pessoa que apareceu uma vez para ser internada na casa de recuperação, e quando eu olhei ela, eu falei: eu acho que esse daí não tem jeito, não. O corpo todo estragado, cheio de... cara de malandro mesmo. E dentro de mim eu já julguei. Eu falei: isso aí não tem cura, não. E aí, na hora que ele abriu a boca, eu vi que realmente não teria cura. Essa era a minha percepção do que eu estava vendo e daquilo que eu estava ouvindo. Ele disse: nem sei se eu quero ficar nesse lugar aí, porque negócio de crente. Eu não sou crente. Eu falei: cara, vai atrapalhar tudo aqui. Eu, por mim, a hora que eu li a ficha do corrida do cara, 3 cadeias, muitas internações, falei: isso aí vai gastar tempo. Eu falei: eu ia dispensá-lo, mas ali tinha uma senhora que trabalhava conosco, ela disse: por favor, deixa ele ficar, eu sei que Deus pode fazer uma transformação na vida dele. Eu disse: ele vai dar trabalho para a gente, ele vai trazer complicação. Mas ela disse: não custa nada. Eu falei: tudo bem, então vai ficar como responsabilidade sua. Mas a minha percepção daquele momento seria de que aquela pessoa... Eu acho que você também já teve isso, não teve? Mas depois disso, e que o tempo passou, essa pessoa não somente foi transformada, como teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, mas me ajudou por muitos anos, como companheiro, como pessoa abençoadora, como pessoa que eu não imaginava. Mas eu não consegui ver nele aqueles valores. Eu não consegui. Aquela senhora, talvez por ser mãe, ter esse instinto materno que tem, que normalmente mãe tem, né? Que não enxerga os defeitos do filho, ela acabou deixando ele ficar. E graças a Deus, porque eu tive um pré-julgamento. Eu olhei como Samuel olhou. Samuel aqui estava numa situação específica. Ele tinha que levantar um novo rei, porque o rei Saul havia sido rejeitado por Deus. E agora ele então é chamado por Deus para ir até a casa de Jessé e na casa dele ungir um de seus filhos para que este possa vir ser preparado e possa assumir o trono. Então ele faz toda aquela viagem, chega naquele lugar e os filhos de Jessé começam a passar diante dos seus olhos. E ele olha um, olha outro, e de repente aparece aqui aquele garoto todo bonitão, verso aqui 6, e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido, disse ele, porque Eliabe era grandão, bonitão, tinha cara de rei, jeito de rei, né? O que antecedia ele também, o Saul, quando ele foi chamado, disse que da cintura para cima não tinha homem igual. Eu não sei, a gente sempre fala desse texto, fala que não sabe por que da cintura para cima, né?
mas devia ser maçudo. Né? Diz que o cara se distinguia entre os demais no exército. O cara tinha uma estatura fora do comum. Aquele cara que mete medo quando você vê. Né? Então, já tinha sido escolhido por isso. Já tinha usava isso como uma questão de aparência, de estética, que de alguma forma agradava o coração do povo. E agora, Saul vai deixar de ser rei, Samuel tem que escolher alguém, ungir alguém que é do coração de Deus, e quando ele chega lá, ele olha para Eliabe. Se você ler um pouco antes, você vai ver que o que o impressiona de fato é a estatura, é a altura, é a beleza, é a formosura, é a troca de palavras, é a lábia boa. E aí, ele indo pelo que vê, pelo que ouve, ele diz, certamente este é o ungido do Senhor. E muitas vezes a nossa visão nos engana assim. Porque da mesma forma que eu vi esse cara ruim, achei que era ruim, e foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, já aconteceu também de eu ver uma pessoa que eu falo, meu Deus, o Senhor enviou um anjo para a minha vida. E eu abracei, veio para casa, e só foi anjo uma semana. Que na semana seguinte era demônio. Trabalhou para a igreja, colocou a igreja no pau depois. Entendeu? Então, a nossa visão é sempre estética. Tanto o é que, eu não sei se você sabe, mas tem livros que é mais caro a capa dele do que você pagar para o escritor escrever. Porque nem todo livro é escrito pelo nome de quem está lá. Não sei se você sabe disso. Muitos livros são escritos por escritores anônimos. Eu pego a minha história, conto para ele, ele me escuta e ele escreve por mim, romantiza, ele coloca toda a verdade da minha vida ali. E muitas vezes essa pessoa que recebe para fazer esse trabalho, para corrigi-lo, ganha menos do que quem fez a capa. Há capas que são mais caras. Por que eles gastam tanto numa capa? Por quê? Que você vê uma capa, você fala, ai, que capa. Só que a capa não te edifica, não traz conhecimento, não te tira do lugar. Mas a capa vende. Ela vende. E nós hoje vivemos num século, numa geração, o mundo sempre foi assim, sempre o será, onde a gente valoriza aquilo que é perceptível, visível, tangível. Nós enxergamos somente o que os olhos alcançam, né? E nos deixamos ser levados por essa visão que nós temos. E é isso que nos coloca muitas vezes em uma roubada, né? Nos coloca numa situação difícil. A gente não olha o conteúdo da coisa, o interior da coisa. Então Deus surge na história justamente para corrigir Saul. Saul que tinha um referencial maravilhoso. Se você ler a história de Saul, vai ver como é que ele nasce, como é que ele é criado. Perdão, Samuel, vai ver que, nossa, era um cara assim, irrepreensível. É um menino que nasce da dor de uma mãe Ana, que é estéril, e que o pare fazendo uma promessa, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou dá-lo ao Senhor para que ele viva na tua casa. Ela pediu varão porque se fosse menina não podia fazer a consagração de fazê-lo morar no templo, mas se fosse homem poderia. E de fato ela ficou grávida, nasceu aquele menino que era uma promessa de Deus. E aos 7 anos de idade ele foi justamente morar dentro da igreja. Ela botou uma roupinha nele, uma estola sacerdotal, uma roupinha de padre, como se fosse assim. E lá foi ele, bonitinho, para a igreja, para morar lá. O problema é que a igreja era pior do que a casa dele. A igreja... Já tinha igreja ruim naquela época. O seu templo tinha um pastor mole, complicado, e os meninos do pastor eram um instrumento. Era. O Eli estava desanimado, desistido das coisas, tinha não somente perdido a visão física, seus olhos estavam apagados, ele não enxergava mais, mas também havia perdido a visão de Deus, da alma, do coração. E a Bíblia diz que ele não fazia conta das coisas. Deus falava com ele, mas ele não reagia, ele não tomava posição, postura, conserto. E por isso a obra de Deus estava abandonada e a voz de Deus havia se calado. Deus não falava mais. Os seus filhos, completamente displicentes, pecadores, se relacionavam em adultério dentro do próprio templo com as mulheres que iam prestar ali culto, entre outras coisas que faziam. E assim eles ficaram. Agora imagina você ter um filhinho bonitinho, de 7 aninhos, e levar ele para morar num lugar desse. Sabe, não existe desculpas para gente que diz, é muito difícil a gente viver uma vida padronizada em Deus no século que a gente está. Mentira, isso é mentira, mentira, mentira. É possível sim. Se o nosso coração está em Deus, não há situação, circunstância ou lugar que possa desviar o que o nosso coração tem de verdadeiro, daquilo que é consagrado em nós.
Entrei na faculdade você sabe como é que é, né? A pessoa pensa diferente, né? E aí, deu uma desviada, Não. Quando Deus de fato marca a nossa vida, não existe lugar que possa mudar o nosso coração. Quando nós temos uma experiência de ter nascido de novo, não existe lugar que a gente possa usar como desculpa de dizer que é o século que é difícil, é a vida que é complicada, a circunstância que eu passo que não me ajuda. Não. A gente pode dizer que é falta de vontade de servir a Deus. A gente pode dizer que é safadagem da gente de querer errar. Isso é verdadeiro. Aí agrada mais o coração de Deus. Mas a gente ficar mentindo para a gente mesmo e para Deus não é bom. Ele é mandado para morar nessa casa. E é ali mesmo que ele cresce. E embora ele está no lar da displicência, do descuido, do abandono, do esquecimento, do pecado, ele cresce com o seu coraçãozinho em Deus. E 5 anos se passam. E um dia a voz de Deus volta a falar. E não volta a falar através do profeta velho, nem dos meninos pecadores. Volta a falar através da boca de Samuel. 12 aninhos de idade. O Senhor fala com ele, ele não sabe distinguir a voz. E só na 3ª vez ele responde. E ali começa o ministério profético dele. Um homem de Deus criado no meio das trevas, mas que é luz. Deus o coloca ali. E o faz crescer ali. E através dele restaura o ministério profético de Deus no meio de uma nação. Este homem, quando vai morrer, ele junta toda a nação. E eu não sei se você teria coragem de fazer isso. O seu papel era não somente de sacerdote, mas ele também era um tipo de presidente da república, de rei, como se queira dizer. A sua função era tríplice. Era em 3 áreas, não só de sacerdote. Então imagina este homem que tinha um governo, que julgava, que fazia todas as coisas, de repente chega diante do povo, quando vai morrer, e diz, escuta, eu vou embora, vou deixar o que eu faço, e eu quero saber se existe alguém aqui que tem alguma coisa contra mim. Se eu mentir para alguém aqui, que se levante agora e fale. Se eu roubei alguém, que se levante agora e fale. E ele começa a falar uma lista de coisas ruins. Eu não sei se você teria coragem, eu não teria coragem, porque alguém acharia alguma coisa, não é verdade? Alguma coisa que eu fiz ou que eu não fiz. Com certeza que eu fiz. Mas ele tem essa coragem, é um homem irrepreensível. No entanto, agora, esse homem todo santo, todo abençoado, ele erra. Porque simplesmente ele, como eu e você, ele tem ou anda pela visão humana. Ele vê alguém que impressiona. Ele não tem a capacidade e a condição de olhar o interior. Mas Deus tem. Então Deus vem e o corrige. Ele fala, ô Samuel, você pode ter sido muito bom em outras áreas, em outros tempos, em outras situações, mas no sentido de definir quem são as pessoas, você não tem condições, não. Eu quero dizer para você que você olha de um jeito, eu olho de outro. Você olha pela visão humana, você olha o que está diante de você, mas eu olho além da visão humana, eu olho o coração. Eu olho o que está escondido dentro da alma da pessoa. Eu olho o que está escondido de verdade lá dentro dela. Eu vejo de fato a verdade nua e crua. Então, a gente, eu e você, Samuel e tantas pessoas, sempre vamos enxergar pela visão humana, de forma estética. Mas é bom que você saiba que Deus enxerga mais do que na aparência. Deus vê no interior. E pensando assim, já que Deus não vê como vê o homem, já que o homem só vê aquilo que está diante dos seus olhos, já que ele se deixa ser levado por valores que são valores somente da humanidade, beleza, ser forte, ser socialmente aceito, ser inteligente, ser isso, ser aquilo. Como é que Deus vê? Como é que ele nos ensina? A primeira coisa que a gente vê nesse texto é que Deus sempre vê o melhor em mim e em você. Eu queria que você repetisse para gravar dentro de você. Diga, a visão de Deus vê o melhor em nós. Diga de novo, diga, a visão de Deus vê o melhor em nós. Sabe, é aquilo que eu já disse antes. Antigamente tinha um quadro no Jô Soares, bem antigamente, né, quando ele fazia ainda na Globo Humor, e tinha um quadro que dizia, tem pai que é cego. Era um garoto lá que teve uma escolha de conduta sexual específica, e aí todo mundo enxergava e o pai não enxergava. Mas na vida, em tudo, sempre os pais olham para os filhos de uma forma valorizada. E isso é bom, isso é muito bom. E
não é que Deus é cego. É que Deus, quando olha para a gente, Ele não se surpreende com defeitos que eu ou você possamos ter. Antes de nos fazer, Ele já sabia dessa condição existente. Ele já tinha um plano para tratar com isso. Então, quando Ele olha para a gente, Ele não olha para o nosso estado atual, mas Ele olha para a nossa condição de caminhada. Ele olha para a nossa condição de chegada, de final. Ele não nos trata pelo que está nos cercando, pelo que está na nossa circunferência naquele momento. Normalmente, eu e você, nós nos enxergamos pelos nossos defeitos, não é verdade? A gente se enxerga pelas nossas falhas, a gente se enxerga pelos nossos fracassos, a gente se enxerga talvez pela nossa idade, talvez a gente se enxerga se achando pequeno, numa área ou noutra. É aquela coisa de a carga ser demais para o caminhãozinho da gente. É quando a gente olha para si dessa forma. Eu, sempre que posso, dou uma corrigida na minha mãe. Ela tem um costume, às vezes, quando eu estou para Campinas e passo lá com alguém, fala, faz aí um arroz para a gente comer. E a gente passa lá e a gente vai comer e as pessoas normalmente elogiam, né? Dizem, dona Elza, que gostoso. Ela fala, imagina, menino, tá ruim. Ela nem senta com a gente para comer. Eu falo, mãe, para de falar isso. A senhora faz uma bisteca gostosa. Tem umas coisinhas que ela faz, não é muito boa. Ela requenta arroz, eu não gosto. Mas ela faz coisa boa. Entendeu, não? Ela tem uns negocinhos gostosos que ela faz. Ela tempera bem o feijão. O arroz dela não é bem soltinho, não. Eu gosto soltinho. Mas tudo bem. Não é uma perfeição. Mas tem muita coisa boa que ela faz. Né? Tipo, eu tenho já falei aqui, o maior orgulho dela do trabalho que ela fez, que nunca a definiu para baixo, sempre para cima, que era limpar a casa dos outros, mas mais do que isso foi de construir respeito. As pessoas a respeitavam muito. E tem pessoas que ela trabalha até hoje, já quase 40 anos. Ela não quis parar de fazer isso. E elas são amigas dela. Né? Então, às vezes, a gente é assim. A gente é um tipo de gente que recebe um presente e logo diz, não precisava. Né? Por quê? Porque está dentro da gente uma coisa de que a gente não tem mérito, de que a gente não tem direitos, de que a gente só tem que levar pedrada, especialmente se a gente aceitou a Cristo. É só ferrada. Só ferrada. Tem muito crente que gosta de ferrada. Teve um cara que falou sobre aquele texto da porta apertada. Não tem um texto que fala que a porta larga e a porta estreita. Aí o cara falou que além de ser estreita, tem uns ferrão. E quando você entra, ela vai rasgando você. Eu falei, nossa, coisa dura. Coisa difícil. Quem foi que inventou esse ferrão? Não tem ninguém que inventou. É a pessoa que quer botar dificuldade numa coisa que não existe. Ele só está dizendo que você não pode levar bagagem. Entendeu ou não? É uma porta apertada, não dá para levar aquela coiseira. Já saiu do carro com muita coisa para carregar? Sempre eu saio assim. Especialmente quem mora em apartamento, né? Horrível. Porque se você mora em casa, dá para sair, levar um pouco, voltar. Mas a gente quer fazer uma viagem só. Eu acho que todas as vezes que eu vou para casa, isso acontece. Nunca cabe tudo. Cai aqui, cai lá. Então não dá para levar bagagem. Você tem que ir sozinho. É você e Deus. É isso que ele está falando. Mas a gente gosta de colocar dificuldades. Eu não sei como é que você se vê. Como é que você se enxerga. Mas hoje eu não quero falar sobre a sua visão. Eu quero falar sobre a visão de Deus a seu respeito. Quando Deus olha para você, por incrível que pareça, Ele é um pai mais babão do que você é. Ele olha para você e Ele não enxerga os seus defeitos. Ele só vê o que há de melhor em você. Imagine você escolher Moisés para ser o maior homem da história, juntamente com Abraão. É o grande libertador de Israel. É um homem que carrega nas costas uma série de coisas ruins. Ele é assassino, ele é fugitivo, é sem terra. A terra em que ele está e a sarça arde, Deus o chamando, é uma terra que não é dele. Ele é um homem que se casou, mas mora na casa do sogro. E como se não bastasse, o seu ministério seria de falar com o faraó. Ele ainda era gago. Nada contra quem é gago, só que ele ia falar com o faraó. Então, acho que ele não passaria numa entrevista de trabalho. Ele não passaria numa entrevista de aceitação se ele fosse ter que ser o porta-voz de Deus. Para falar com um homem que se achava Deus. Porque Faraó não era só o rei de uma nação. Ele se achava Deus. E o povo achava que ele era Deus. Que ele era uma divindade. E agora você escolhe um homem
que tem o passado sujo naquele país, matou ali. Um homem que foge, um homem esquecido, um homem que não construiu história por 40 anos, nada. Ele agora está com 80 anos, eu acho que a gente não espera muitas coisas da vida aos 80 anos. A gente não espera que tenha novas oportunidades, a gente, não sei. Talvez sejamos como aquele casal, que uma vez passou na televisão, não sei se você chegou a ver, já faz algum tempo, que os dois tinham o caixão guardado em cima do guarda-roupa. Você pensou coisa terrível, todo dia você acordar e ver o seu caixão? Né? Verdade. Passou isso numa reportagem. Você acordar e ver o seu caixão, tipo, esperando você morrer, não tinha um plano da Bio, nem Bom Jesus, nada. Já estava ali o caixão. Não é assim. Eu não sei o que você espera. Talvez você pense assim, puxa, já passou tanto tempo e nada aconteceu, eu acho que vou morrer assim. E está ali um homem que, possivelmente, no silêncio dos 40 anos, não esperava mais nada acontecer. No entanto, o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, a estética, o tempo, a circunstância, a dificuldade. Mas Deus olha o coração. Ele é forte. Se ele é forte, dá para você chegar lá. Pode ter certeza. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? E é esse Moisés que Deus chama, fazendo a sarça arder, com esse passado terrível. É esse Moisés que ninguém tinha nele nenhum tipo de perspectiva humana. Mas quando Deus olha para ele, Deus vai o transformar e vai usá-lo e torná-lo o grande libertador de uma nação. Deus sempre vê o que há de melhor em nós. Você sabe que nós não somos assim. Nós sempre vemos o que o outro fez de pior. Sabe que muitas coisas que muitos amigos, pais, filhos, pessoas às vezes falam do outro, nem sempre é verdade, ou para o outro. Você fala muito de nervoso. Quando você está nervoso, você está mal, você fala coisa que você quer consertar, mas não dá, não é verdade? Mas se você conhece a pessoa, você sabe que ela falou por um ímpeto emocional. Não é uma verdade do coração, então você não precisa ficar com raiva. Por quê? Porque você sabe que ela disse aquilo, mas não é o que ela queria dizer, ela disse no ímpeto da bronca, da raiva, não se deve dizer. Mas às vezes falamos coisas que não nascem no coração. E se nós conhecemos o coração da pessoa, se conhecemos a pessoa com certeza, a gente vai ouvir aquilo, vai ver aquilo, vai chatear, mas não vai deixar aquilo se perpetuar na nossa vida, porque a gente sabe que o coração da pessoa não tem aquela visão a nosso respeito. É assim que Deus nos vê, mas de uma forma perfeita. Ele olha para a gente, conhece as nossas fragilidades, mas sempre que Ele olha para nós, Ele não olha a nossa fraqueza. Ele olha e vê o nosso potencial. Ele te fez, me fez. Ele sabe quanta gasolina tem no nosso tanque. Ele sabe até onde a gente pode rodar. Ele sabe que quilometragem a gente pode alcançar. Você pode estar 40, 50, mas Ele sabe que você é uma Ferrari. Eu não sei quanto é aquela roda. Mas roda. Tem cavalo demais ali dentro. Talvez você está usando só um eguinha pocotó dentro de você. Mas tem muito cavalo árabe, forte, sei lá o que cavalo que é bom. Aí dentro de você, força de cavalos. Eu acho que a gente precisava pedir para Deus nos dar aquilo que o salmista pediu. Me dá a unção do boi selvagem. A unção do boi selvagem. O boi selvagem era aquele bicho que não respeitava a cerca. O seu ímpeto, a sua força, o seu desejo era maior do que tudo aquilo que o limitava. Eu acho que a gente precisa dessa unção do boi selvagem para a nossa força sair de dentro de nós e construir a nossa vida. Deus sempre chamou rejeitados, escolhidos e defeituosos. Se não, olha a Bíblia. Como é que ele chama Isaías? Isaías responde, Senhor, minha boca é pesada. Como é que ele chama Jeremias? Ele diz, sou um menino. Como é que ele chama Gideão? Sou fraco. Você vai ver que todos que ele chamam, Moisés diz, sou gago. Cada um enxerga o seu defeito. Paulo completa isso dizendo que, de fato, Deus escolheu aqueles que são fracos para confundir os fortes. Os que nada são para confundir os que pensam que são. Os que nada podem para confundir os que pensam que podem. E por que
que Deus faz isto? Para contrariar a gente? Não. É para deixar uma história bem clara de como Ele nos vê. Eu não vejo o mal que está em você. Mas a única razão pela qual eu mandei meu filho em missão para te resgatar, para morrer no seu lugar e para ressuscitar no terceiro dia e pisar na cabeça de Satanás, é única, é porque eu conheço você. Você não se conhece, eu te conheço. Eu diria que Deus falaria para nós o que disse ao povo preso na Babilônia, no meio do cativeiro de 70 anos, quando estavam desanimados e não plantavam mais, não casavam suas filhas, perderam a esperança. Então Deus vem e diz: escuta, casem suas filhas, construam casas, plantem roças, continue a vida, porque eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e de vida, para vos dar o fim que desejais. O povo tinha desistido, eles não casavam, não construíam, não plantavam, desistiram da vida. E aí então Deus fala para eles: olha, não vou tirar do cativeiro não, vai ter que aguentar mais uns 30 anos aí. Mas, casas, filhas, construam casas, continue a vida, plantem suas roças, continue fazendo o seu trabalho. Não se deixe ser guiado pela sua visão, pelo seu pensamento. Vocês se sentem escravos e estão olhando uma jornada ruim pela frente, é verdade. Mas eu é quem sei que pensamentos têm a vosso respeito. Não são iguais aos vossos. O meu pensamento a seu respeito, e a minha visão a seu respeito, não é de seus defeitos. Não se enxergue como os outros te enxergam. Cuidado da forma que você também se enxerga. Peça para Deus te ajudar a enxergar você mesmo com os olhos que Ele te enxerga, em nome do Senhor Jesus. Diga: Deus vê o melhor em mim. E se Deus vê, quem sou eu ou você para ver o pior? Cuidado com esse negócio de ficar vendo só o pior nos outros. É preciso achar o melhor nos outros. Não enxergue os outros com seus olhos defeituosos. Conserte primeiro o seu olhar a respeito de si próprio, depois o dos outros. Sabe por que a gente gosta de falar da feiura dos outros? Para cobrir a nossa. Não sei se vocês dois vão lembrar. Um dia que vocês comeram uma coxinha gordurosa. Mas nós estávamos em Osasco e a gente começou a contar no shopping quantas pessoas feias, mais feias do que a gente passava. E passaram perto de 72 pessoas feias. A gente achou, né? Coisa de besta, né? Mas você já fez isso também. Não vem olhar para mim com cara de santo que nunca fez isso. Por favor, para com isso. Não, tem umas coisas que você deve ter feito isso ontem. Você não fez hoje. Bobagem da gente ali, né? Acho que quem passou falou: nossa, que povo esquisito. Aqui não tem gente assim não. Gente grande, gente coisada, né? Não tinha. A gente bota rótulos nos outros, mas Deus não tem rótulos. Deus não tem aquilo que aquele supermercado aqui embaixo tem. Como é que chama aquele supermercado perto do Cristóvão? Aquele grandão? Eu sempre gosto de passar lá, porque lá tem uma área de produto estragado, amassado e vencido. Eu comprei um monte para o Royal vencido, não sei para quê. Achei tão baratinho. Nem ia usar. Porque a gente é assim. Desvaloriza, entendeu? Tinha lá uns bolos de caixinha, comprei um monte. Por quê? Porque eu vi no celular, R$3,69, ali estava 99 centavos. Eu falei: ai, vou levar um monte. Horrível, depois você faz, dá um gosto amargo. Mas a gente é tonto. Deus não tem essa seção desse mercado. Deus não tem. Não tem uma seção de mais barato, de estar vencendo. Deus não tem. Então, se você colocou alguém lá, tire. Se você se colocou lá, tire. Porque Deus não tem essa seção. Só no inferno. Lá tem. Ele é quem vive da acusação dos defeitos dos nossos irmãos. E a Bíblia diz em Apocalipse: mas foi preso, foi amarrado e foi destruído o acusador dos nossos irmãos. Acabou. Ele veio para matar todo tipo de coisa assim. Qual a segunda coisa que eu aprendo nesse texto? A primeira é que Deus vê sempre o melhor em nós. Ele não olha para a beleza de um rapaz, Eliabe. Ele olha para a força de um
Davi. Era minguila, mas era forte por dentro. A segunda coisa que a gente aprende aqui, o que eu já estou falando, é que a visão de Deus vê além da aparência. Diga, a visão de Deus vê além da aparência. A aparência é uma coisa, o que eu estou vendo é uma coisa, o que os meus olhos veem é uma coisa. Sabe, essa semana, a outra e essa, a gente fica desanimado às vezes com alguns acontecimentos, na verdade, porque a gente economiza bastante, procura lutar bastante para dar certo as coisas. Eu sou um vendedor de pão nato, estou vendendo muito pão. e você não pode se entregar. E aí você corre, feliz, e tá. Aí, puxa, deu um vazamento de água aqui, R$1.800. Puxa vida, parece que foi tudo em vão. Aí, para completar, a gente tive que emprestar água do vizinho na obra. E veio uma notificação para ele, que veio na minha mão. Um outro vazamento também de 800 e alguma coisa. Falei, cara, parece que os vazamentos resolveram me pegar. Até aqui vou dar uma dica para você do SEMAI. Não coloque nunca conta de água em débito. Nunca. Se tá, tira. Correndo. Senão não tem jeito mesmo. E aí desanima, né? Você fala, nossa, tudo jogado fora, eu que nem um besta, com um saco de pão para cima, que nem um tonto. Mas você tem que fazer forte aquilo que você quer. Entendeu ou não? Aí eu desanimei um pouquinho, deixei juntar um pouco ali. Mas hoje à tarde eu peguei tudo e fui para a rua e queimei. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você se deixar ser levado pela aparência, pelo que os seus olhos estão vendo, você vai morrer. Você não vai aguentar a corrida. Você precisa olhar para a vida e ver além da aparência. É ver a promessa de Deus. É ver um sonho que Ele colocou em você. É ver a vontade que é maior que tudo. E saber que se você perdeu hoje, depois você vai ganhar. E foi isso que acabou acontecendo. Você vê, teve um cara que saiu lá do Mato Grosso para cá. E veio aqui para nos ajudar. Eu fui buscar em São Paulo ele. Ele veio para cá. Ele veio para ser o engenheiro elétrico da obra, para fazer um trabalho gratuito para a gente. Ele pagou a passagem dele de ida e de volta. Falei, cara, que doidura é essa? Né? Pá. Foi para Goiás, de Goiás veio para cá, daqui, foi para Goiás. Sexta-feira eu fui levá-lo 2h30 da manhã, cheguei lá em Guarulhos, 5h30. Voltei para cá, cheguei em casa depois das 8. E ele veio, e se eu a gente perdeu essa bobagem, o que a gente ganhou, só o projeto dele custaria R$5.900. E ele não comprou da gente. Depois das economias que fez, olha, de um cabo, por exemplo, que pode ser mudado. Entende ou não? O que eu quero dizer para você é que às vezes uma notícia ruim chega. E a gente tem vontade de fechar a porta, não dá um desfalecimento assim, você não tem nem força para brigar. Você arria, será eu? Arria. Você fala assim, não vou mais não. Só que tem coisas acontecendo que os seus olhos não estão vendo. E elas são favoráveis a você. E se às vezes, de alguma forma, não sei se é o diabo ou se é a gente mesmo que deixa a torneira aberta, não importa. Deus sabe que o seu ganho é maior do que o seu prejuízo. Não se apegue à aparência. Siga adiante. Siga adiante. Siga adiante, em nome de Jesus. Deus vê além da aparência. Será que nós temos condições de ver além da aparência? Ver bem além da aparência? Ou a gente olha somente ali? A visão humana valoriza os dons pessoais, a beleza exterior, o nível social, a formação familiar, a cultura, a capacidade intelectual. Mas Deus não coloca os olhos nessas coisas, não. Deus não vê como rótulos. Quando Ele olha para a gente, Ele vê o nosso potencial. Samuel viu o superficial, olhou para Eliabe e falou, é o cara, certamente é um ungido. Deus olhou, filho, bonitão, grandão, fortão, mas isso aí, por dentro é uma menina, no bom sentido da palavra, fraquinho. E de fato, Davi tinha 3 irmãos que seguiam Saul. Esses 3 irmãos estavam no exército, onde ele foi levar pão e
fraqueja. E os três tiveram medo de enfrentar o gigante. Já o menino não, o menino era bem resolvido. Novinho, mas com a alma extremamente forte. Ninguém dava nada por ele. Até mesmo o pai dele esqueceu dele. Porque se não pensa que essa autoridade vai na casa dele e o pai deixa ele cuidando de ovelha. Todos os irmãos estavam ali. Ele não. A gente não pode deixar esse mal acontecer na nossa casa, viu? Rejeição. Da gente olhar o outro com deficiência. É nosso. Faz parte da nossa família. Nós devemos olhar com um olhar de amor, de verdade. Não podemos nos esquecer de forma alguma. Nem mesmo o pai dele fez conta dele. Alguns dizem que Davi talvez não fosse filho verdadeiro de... Não se sabe de Jessé, não importa. Devido ao seu tamanho, devido à cor do seu cabelo e outras coisas assim. Ele se diferenciava dos outros. Seu cabelo era vermelhinho. Ele pesava ali... Quem pesou, eu não sei, mas aí, os historiadores dizem que ele pesava uns 60 quilos, mais ou menos. Tinha 1,60 de altura. A dona Francisca, um pouquinho maior, talvez, eu não sei que tamanho que ela tem. 1,40. 20 a mais do que ela. Não serve para ser jogador de basquete. Não serve. Não serve para ser modelo. Não serve. Talvez de retrato. Porque quando a gente não dá certo para ser modelo de desfile, a gente vira de retrato. Aí pode ser baixinho mesmo. Mas para Deus todo mundo pode ser modelo. Desde que tenha uma alma forte. E aí, Deus olha e ele diz, não se vence guerra com o corpo desses meninos, não. Pode-se vencer aí um campeonato de halterofilismo, de coisa assim, mas de vida, não. Há um tipo de força que sobrepõe a força física, o poder físico, o poder econômico, social, ou seja ele qual for. Beleza, inteligência, eu não sei o qual. Há um tipo de poder que se sobrepõe a todos. É o poder de uma pessoa resolvida em Deus. Que resolveu se enxergar a partir da visão de Deus por ela. Ele não ignora as suas deficiências. Isso o torna até humilde. Mas ele jamais ignora o seu potencial. Jamais. Porque Deus não ignora. E Davi então chega nesse negócio desse exército. Cara, e ele é muito bem resolvido. Depois você lê lá no capítulo 17, que é depois desse que a gente leu, de como é que ele se apresenta. Imagina, todo mundo ali com medo, 40 dias, gigante, pá! Grande, forte. Eu acho legal como ele se apresenta para o rei. Imagina de novo quem é Saul. É aquele cara que dá a cintura para cima, não tinha igual, tipo. E ele chega para o rei, ele baixinho, fraquinho. A Bíblia diz que ele tinha um gentil aspecto. Não sei se você sabe o que é gentil aspecto. É bonzinho, mas fraquinho. É menininho de shopping. Gentil aspecto. Ele chega para o rei e olha para ele e diz, não se atemorize o seu coração. O teu servo está aqui. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. É um cara forte, treinado. E ele é um menino novo, sem força. Olha cabrito. Foi levar queijo. Menino de recado. Isso aos seus olhos. Aos meus olhos. Aos olhos de Deus, não. É por isso que Deus o escolheu. Ele chega para o grandão. Ele não desconfia. Ele não se atina. Porque a vida dele, a visão dele não é a dos homens. É isso o que o encanta em Deus. E é por isso que diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha tantos defeitos quanto você, talvez mais. Matou, adulterou, péssimo pai. Filho estrupou, filho roubou seu trono. Mas ele tinha alguns valores que o tornava único. Ele se arrependia quando repreendido. E ele de fato por dentro era enrijecido. Era uma rocha. Era forte. Determinado. Essa é uma das qualidades que também é dada a Davi em outro texto. Forte. Não fisicamente, mas na alma. E é aqui que Deus precisa nos fortalecer. É um coração que não seja
mole demais, mas resolvido como o de Davi, que chega para o rei e diz: não se atemorize o seu coração, o teu servo está aqui. Eu acho que se eu fosse o rei, falava: moleque, vai tomar banho, vai pentear macaco. Mas ele não tinha alternativa. E quando a gente não tem alternativa, a gente faz qualquer coisa. Porque escravo ia ficar de qualquer jeito, se lutasse e se não lutasse. Então um jeito de morrer menos, gente, era este: era de sacrificar o moleque, entendeu não? Porque aí o moleque ia, morria, eles ficariam escravos, mas não morreria mais gente. Davi era aquilo que o pessoal chama, se eu errar me desculpem, boi de piranha. Quando você vai guiar uma manada e tem piranha no rio, eles mandam um boi primeiro. Talvez a vaquinha mais magra, a vaquinha que está com bicheira, não sei, que não deu para curar ainda. Então as piranhas caem nela. Enquanto as piranhas comem aquele boi, a manada passa. Ele era só um boi de piranha. Mas não era assim que ele se via, nem assim que Deus ouvia. A estética era essa. O rei bota nele aquela coisa toda, aquela armadura, e ele diz: eu não sei lutar com isso. E ele vai como ele é mesmo. Ele vai como ele é mesmo. Porque não são nossas armas que constroem nada, nem nossas virtudes ou defeitos. É nossa força interior, determinação, fibra, garra, vida, foco. Ele vai com pedra, isso é arma. E ele mete uma pedrada na cabeça do cara. Ele cai. Antes de cair, antes de lutar, o homem fica bravo. Ele chega para Davi e diz: por acaso sou eu um cão que você vem contra mim com pedras? Ele fica indignado que manda um moleque para lutar com ele. Mas Davi diz: tu vens contra mim com espadas e arcos e flechas, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Se existem exércitos, o exército ao qual eu pertenço é o de Jeová. É Ele que tem comando sobre a minha vida. Eu estou debaixo de suas ordens. Sou enviado por Ele, não por Saul. Quem me enviou aqui não é Saul, é Deus. Isso faz toda a diferença. É Deus que me enviou, é Deus que me chamou, é Deus quem te enviou, é Deus quem te chamou. E ele vai, passa a espada no cara, mete uma pedra, o cara cai desmaiado. Não sei se desmaiado, não fala a Bíblia, mas caiu. E Davi pega então a sua espada e corta o seu pescoço. Naquela época podia, hoje não pode. E essa espada depois ficou guardada com o sacerdote no templo, como a marca de um garoto. Era forte na alma. Porque Deus não olhou a aparência, Deus olhou o coração, o potencial, a essência, a força, a determinação. Era minguila, magrelinho, sequinho, saguizinho, gentil aspecto, mas com a alma de tamanha grandeza. É assim que Deus é. Deus nunca olha a aparência, sempre olha a essência, em nome de Jesus. Por fim, como é que Deus nos vê? Primeiro, é que Deus não vê em nós o nosso defeito, Ele vê em nós o nosso melhor. Isso não quer dizer que Deus não corrige. Você está entendendo tudo que eu estou falando aqui, né? Ele não nos trata. Quando Ele nos vê, não quer dizer que Ele não vê. Ele vê as coisinhas erradas que você faz. Ele vê que nós faz. Ele faz, Ele vê. O que eu estou dizendo é que Ele não vê no sentido de produto final. Está defeituoso agora, mas eu vou consertar. Vai chegar lá consertado. No caminho, vou moer ele, vou trabalhar nele, deixa comigo, é meu projeto. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Ele não desiste da gente. A gente desiste às vezes, mas Ele não. Primeira coisa é que a visão de Deus não enxerga os nossos defeitos, enxerga as nossas virtudes. Ele vê o melhor em nós. Segundo, é que Deus nunca olha a aparência, Ele sempre olha a essência, o conteúdo, coração forte. Terceiro, a visão de Deus sempre vê
o futuro daquela pessoa. Diga, a visão de Deus vê o meu futuro. E isso faz toda a diferença do mundo. Porque os olhos humanos nos julgam pela aparência do momento, pela circunstância do momento. Mas Deus olha para mim e para você, sabendo quem é que nós seremos amanhã. E só Deus sabe quem será você amanhã. Ele até escreveu sobre isso a nosso respeito. Mas eu acho que a gente não crê muito. Em Apocalipse ele escreveu. Ele chama a gente de eles o venceram. Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. Você não vai ver lugar que Deus vê para a gente para baixo. Ele vê a gente como uma multidão de salvos. Os testemunhos de Jeová dizem que é só 147 mil. Mas diz a Bíblia em Apocalipse que há multidão incontáveis de gente salva estava no céu. Tem gente que adora ter uma fé que manda os outros para o inferno. A gente tem uma fé que manda os outros para o céu. Mas quem quiser ir para o inferno também a gente deixa. Mas a gente quer levar todo mundo para o céu. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha o produto final. Ele não olha o produto atual. Isso faz toda a diferença do mundo. Sabia disso ou não? Faz toda a diferença do mundo. Estou encerrando. Talvez aquele jovem esquecido no meio do mato, no dia de festa em casa, não fosse nada, se não fosse Deus que o enxergava escrevendo o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada eu sentirei falta. Ele vai me fazer deitar em verdes pastos, vai me guiar por eles. E se eu passar pelo vale da sombra da morte, não vai me tocar. Eu sei que Ele ainda vai pôr uma mesa perante os meus adversários. Bondade, misericórdia me seguirão para sempre. Era um cara que tinha o coração em Deus. A vida era contra ele, mas ele via na vida coisas favoráveis. Deus olha você no seu amanhã. Não se olhe de uma outra forma. Não se bote numa situação terrível no seu amanhã. Quem seria Moisés se ele ficasse esquecido no meio do mato, morando na casa do sogro, cuidando dos seus bichinhos? Mas Deus o olha depois de 40 anos de solidão e o chama para o maior desafio da sua vida, aos 80. E diz, vai lá libertar o meu povo em Israel. Moisés diz, não, sou gago. Ele fala, não, vai sim. Não, manda Araão. Não, vai você. E ele vai. E ele faz o que tem que ser feito. Porque Deus é assim com a gente. E eu gostaria de encerrar dando para você 4 dicas. Jamais duvide do que Deus pode fazer por você. Jamais duvide do que Deus pode fazer por você. Jamais duvide do que Deus pode fazer por você. Você não imagina o que Deus pode fazer por você. E se o seu coração não consegue crer mais, pelo menos não duvide. Fica quieto, fica que nem o povo na muralha de Jericó, calado, mas rodeia, calado. Amém? Outro conselho que eu daria para você, levando em consideração como Deus nos vê, jamais duvide do que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. A gente não pode dizer fulano não tem jeito. Para Deus todo mundo tem jeito. Não olhe para ninguém como causa perdida, como causa de ponto final. Não olhe. Aos nossos olhos até o pode ser, mas não diante dos de Deus. A Bíblia fala de um homem que assumiu seu reinado com 10, 12 anos de idade, ou antes, 5, 6, não sei. Ele tornou-se déspota, abandonou Deus ainda na infância e sacrificou crianças, levantou altares a outros deuses, coisas terríveis. Mas aos 55 anos de idade, Deus o toma pela sua mão e o leva a ter uma visão do seu pecado. E ele se quebranta. Ezequias, eu não sei quem que é agora esse rei. Caça lá que você acha na Bíblia, no Google. E aos 55 anos de idade, depois de começar na infância uma vida desgraçada,
Ele se quebranta e transforma a sua vida e renova o seu reinado. Não duvide do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, seja ela quem for. Te daria um penúltimo conselho. Acredite que a obra que Deus está fazendo em sua vida irá surpreender a muita gente. Eu vou dizer de novo para você, eu não queria que você tornasse isso com uma palavra positivista. Às vezes a gente não quer falar algumas coisas aqui, porque já se fala tanto por aí, e parece até que a gente copiou, mas não é, revelada por Deus mesmo, que seja conhecida. O que Deus está fazendo na sua vida vai servir e vai surpreender muita gente. Não pense nisso por sua grandeza. Pense nisso para a grandeza de Deus. Mas vão olhar e vão dizer, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Talvez hoje até te olhem e dê risada. Na frente não dá para dar risada. Mas quando você passa, fala, mas é besta, acha que vai coisar. Acha que vai dar certo. Mas eu ainda vejo essa pessoa falando, posso tirar uma foto com você? E aí, você vai aguentar até lá? Não. Se eu tenho um Deus que enxerga o melhor em mim. Se eu tenho um Deus que enxerga a essência e não o que os olhos veem. Se eu tenho um Deus que enxerga o meu futuro e trata-me por Ele. Eu creio que Deus está fazendo na minha vida coisa que vai surpreender muita gente para a glória e honra do nome dEle. E por último, eu diria para você, entenda que Deus escolhe pessoas pequenas para torná-las grandes. Grandes nas suas mãos. Grandes para a sua glória. Nenhum destes homens foram grandes para si próprios. Todos eles foram grandes para Deus, na obra de Deus, para a honra de Deus. Então, se você não se acha pequeno, amém, bom. Você já crê que Deus pode fazer coisas terríveis, maravilhosas, através de você. Mas se você se acha pequeno, tacanho, você é o produto certo. Você é a pessoa certa. Você passou na entrevista divina. Você passou na entrevista divina. Paulo, revolucionário da fé cristã, disse entre os pecadores, eu sou o pior. E não fica pensando que é modéstia não, viu? Ele era mesmo. Matou muita gente. Possivelmente matou Estevão. Era cruel. Terrível. Quando se convertem, os cristãos não querem ele. Que diz, ele matou os nossos. Quem é que... Será que mudou mesmo? Eles diziam. Lê lá para você ver Atos dos Apóstolos. Tinham medo. Os judeus o detestavam, chamavam ele de traidor. Então os cristãos não gostavam dele. Os judeus não gostavam dele. Ele tinha cidadania romana. Também não gostavam dele. Aí arrebentou tudo. Porque o homem ficou sem ser gostado por ninguém. Mas quando ele escreve aos Coríntios, ele escreve dizendo, Coríntios, vocês não entendem que o nosso coração, o dele de Deus, o nosso coração está dilatado em vosso favor. Vós é que estáis limitados em vossos próprios afetos. Sabe o que ele está dizendo? Vocês acham que que Deus, que os irmãos que trabalham comigo, estamos de alguma forma com o coração fechado para vocês? Não, está dilatado. Não é o mal que vocês acham que eu fiz, ou a porta que vocês acham que eu fechei, ou a palavra que eu disse. O problema não está em nós, está em vocês terem um coração preso e limitado em afetos. O que é afetos? Em sentimentos. É gente sentimental. Podia cantar aquela música do Agnaldo Timóteo, sentimental eu sou. Eu sou. Passa 7 anos no deserto, volta, enfrenta a vida, que não é fácil, com a visão ferrenha de pregar o evangelho ao mundo gentílico, completa a sua missão, e quando termina ele diz,
em 2 Timóteo, final da sua vida. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. O que ele está dizendo é o seguinte: eu combati, lutei, mas eu completei minha carreira. O que era meu eu fiz. Não parei na metade, não desisti, não entreguei os pontos. E depois ele dizia: eu não perdi a fé. Ele diz: eu tive falsos irmãos, tive momentos que parece que Deus parecia ter me abandonado. Apanhei, sofri, surrei. Possivelmente a gente não queria ouvir Paulo pregando hoje, porque ele não tinha um testemunho de vitória. Não sei se ele poderia pregar no nosso culto da vitória. Ele só ficava preso, só ficava apanhando em viagens terríveis. Aqui ou ali um milagrinho. Um eutico ressuscitado. Aqui ou ali uma cura. O negócio dele era outro. Ele enfrentava os leões. Um dia, a gente vai ter que também ter uma palavra assim. Eu espero que o que saia dos nossos lábios seja essa. Eu lutei as lutas que eu tinha que lutar. Nem todas eu ganhei. Algumas eu perdi. Mas na somatória do todo, valeu a pena. Você vai ter que dizer: pode ser que eu não cheguei longe, mas eu corri. Eu completei a minha carreira. E aqui alguns conseguem correr 10 quilômetros e outros como eu, nenhum. Mas fico feliz quando completo a minha carreira. A minha condição de chegar até onde eu posso chegar. E se aonde eu cheguei não é aonde outros chegam, não importa, não vou me comparar a ninguém. Mas esse negócio de guardei a fé é tremendo. A gente só guarda aquilo que pode ser roubado por alguém. Ninguém guarda o que não tem valor. A fé ele guarda. Porque no caminho, muitas coisas surgem para enfraquecer a nossa fé, roubar a nossa fé e fazer a gente cair. A gente perde a fé na gente, a fé no outro e perde a fé em Deus. Mas ele diz: a minha fé está guardada. Amém, queridos? Vamos orar. Fique em pé. Vamos pedir para Deus nos tocar de forma especial. Pedir para o pastor Ércio chegar aqui e orar por nós. E depois já nos despedir na paz do Senhor. Como Deus me vê, isso importa. Porque Ele me fez. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, queridos, em nome de Jesus.